Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente, aqui da IPEI de Rolândia. Eu, pastor Silas de Souza, mais um dia com você. Todos os dias estamos juntos, segunda a sexta-feira, 2 horários, 8 da manhã e neste tempo de eleição, a partir da 1h10 da tarde. Você, meu convidado, minha convidada especiais, né? Pessoas amadas e queridas do nosso coração, para estar conosco todos os dias, segunda a sexta-feira, aqui no programa Em Frente da IPEI de Rolândia. Eu estou aqui na Avenida Santos Dumont, 1075. E você, nosso convidado especial, inclusive, se quiser estar junto com a gente, pessoalmente, presencialmente, né, desde que você esteja aí com as suas possibilidades de saúde, né, em plenas condições, tá bom, querido? Estamos de portas abertas para você. Se você também quiser entrar em contato conosco, você pode ligar no telefone 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Marcar um horário aqui com a gente, né? Conhecer um pouco mais aqui da nossa igreja. Ou então, esse telefone também é um WhatsApp. Pode mandar uma mensagem, tá bom? Ou então você entra pelas nossas redes sociais, tá bom? Redes sociais, você vai ter também acesso, por exemplo, no Facebook, Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia. Curte lá, Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia. Ou no Instagram, @IPEI Rolândia. @IPEI Rolândia, você segue a gente lá. Ou então no YouTube, Comunicação IPEI Rolândia. Comunicação IPEI Rolândia é no YouTube, você se inscreve, aciona o sininho e todo dia você vai ter algo diferente acontecendo por aqui e você vai ser notificada para estar com a gente. Olha, também pega aí o seu celular e vamos compartilhar essa programação com gente amiga, gente que a gente ama. Tá bom? Diga para muita gente. Tá no ar o programa Em Frente com o pastor Silas da IPEI de Rolândia. Se não der para, se você está pela TV Cultura, canal 27.1, você não está na rede social, então você liga para alguém e fala, olha, vamos assistir, vale a pena, Deus tem algo para falar para o teu coração, querido. Hoje, que daqui a pouco a gente está entrando aí no fim de semana, no feriado, e nós estamos assim, com o coração, a gente já começa a se preparar, né, para descansar, para pensar em outras coisas da vida que não seja as questões do dia a dia. E isso é muito bom, precisa dar um tempo às vezes, né, e dar uma relaxada. Chegou o fim de semana, vai ter feriado segunda-feira, glória a Deus por causa disso. A gente só vai se ver depois na terça, mas você já fica com a palavra que eu vou trazer para o teu coração hoje, para que este final de semana seja uma bênção na tua casa, na tua família, nos teus negócios, que tudo que você colocar a tua mão, querido, nesses dias prospere, que Deus te dê graça, alegria e paz, no nome de Jesus. O texto que nós vamos ler hoje se encontra registrado lá no livro do Êxodo, o capítulo 14, versículo 24 na Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo 14, versículo 24, e eu vou ler o 25 também. Diz assim, olha, a Bíblia, a palavra de Deus. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque Deus está lutando por eles contra os egípcios. Até aqui, queridos. Esse texto sempre fascinou o mundo inteiro, né? A gente já viu o filme Os 10 Mandamentos, né? Tem um filme com o Charlton Heston, eu sei lá, um nome de um ator americano muito famoso, um filme muito antigo, ganhou Oscar a respeito desta situação. Né? Na TV você já deve ter visto, tem novela, seriado, tem até desenho animado sobre a história do povo hebreu sendo livre do Egito e indo para a terra prometida. E essa história tem fascinado gerações, porque ela é verdadeira e porque ela demonstra o amor, a graça, a misericórdia e o livramento de Deus ao seu povo. E, queridos, isso é muito bom. É uma história realmente que a gente chama assim de uma história fascinante, de se ouvir. E quando a gente ainda vê a representação dessa história,
seja de maneira televisiva ou cinematográfica, principalmente aquela parte em que o Mar Vermelho se abre, você lembra como que é? Né? A Bíblia fala que ficaram como que duas paredes de água ao redor e o povo passou em pés enxutos para chegar do outro lado. É uma coisa linda. Vamos dizer que nessa história tem 3 personagens principais, né? Tem o Moisés, tem o Faraó e tem o povo hebreu. Normalmente é assim que a gente vê. Tem o Moisés, que é o libertador do povo, o Faraó que escravizava, e tem o próprio povo, o povo hebreu que estava agora sendo livre, estava sendo liberto por Deus. Mas sabe, querido, na verdade mesmo, o protagonista da história, né, o ator principal, vamos colocar assim, mas o agente principal, porque ator geralmente invoca talvez uma mentira ou pelo menos uma história contada, porque essa história não, ela é um fato, né? Ela é verdadeira, aconteceu mesmo. E o agente principal, o protagonista, o dono dessa história, não é nem Faraó, nem Moisés e muito menos o povo hebreu. O protagonista dessa história é Deus. E o protagonista é aquele que aparece mais, é aquele de quem, na verdade, a história é contada. E eu quero que você entenda hoje, nesse início aí de fim de semana, queridos, que Deus, Ele está no controle. Essa frase, né, que a gente coloca às vezes no Facebook, nas redes sociais, frase de efeito, né, Deus está no controle, põe adesivo no carro. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é verdade. Mas é muito verdade. Sabe aquilo que a gente brinca assim, verdade verdadeira? É isso. A história toda do povo hebreu estava na mão de Deus. Toda a história de Moisés estava na mão de Deus. Toda a história de Faraó estava na mão de Deus. Toda a minha e toda a tua história, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Mas não é o fato assim de estar na mão de Deus e quando a gente faz alguma coisa porque a gente quer, aí a gente recorre a Ele porque já está ali. Não, querido. Sabe, a Bíblia fala lá em Provérbios 21 assim, o coração do rei está na mão de Deus e Deus o inclina para onde quer. Sabe o que eu quero te dizer com isso, querido? Que Deus, Ele tem o controle total da história. Não é meramente, Deus tem um controle. Deus tem um controle total. Não é um controle permissivo. É um controle diretivo. Ele que dá a direção. Ele faz acontecer. Se você pegar o livro do Êxodo, começar a ler lá do capítulo 2 para frente, quando começa a contar a história de Joquebede e Anrão, o próprio Moisés e a sua família, você vai perceber que as coisas não estão acontecendo porque os homens estão se movimentando. Você vai perceber que Deus está controlando. Ou seja, Deus está fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer. Muitas vezes você vai ver dizendo na Bíblia assim, olha, Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir. Porque Deus queria se manifestar em toda a sua glória para o povo egípcio. Porque, olha, na primeira praga foram 10 sinais que Deus mandou. No primeiro milagre já era para o povo egípcio, já era para o faraó ter deixado o povo ir. Mas não deixou por quê? Porque Deus endureceu o coração do faraó. Quer dizer, Deus estava no controle até da vontade do faraó. Isso deve trazer, sabe o que para nós? Descanso. Porque às vezes você olha ao teu redor e você fica pensando, meu Deus, eu estou na dependência do meu patrão. Eu estou na dependência da minha família, eu estou na dependência... Não, querido, não. Deus está no controle. Sabe o que me chamou mais atenção para que eu lesse esse texto para você? A Bíblia diz no versículo 25 o seguinte, olha, o Senhor, ouça isso que eu vou te ler. O Senhor emperrou as rodas dos carros dos egípcios para que eles andassem com dificuldade. Você conseguiu entender como que Deus está realmente no controle de todas as coisas? Até a roda da carroça dos egípcios, Deus tinha o controle, querido. Até a roda da carroça. De tal maneira
que Deus fez com que elas ficassem mais lentas, para que eles não alcançassem o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho. E quando eles terminaram de atravessar, imediatamente as águas se fecharam e o povo egípcio estava ainda no meio do caminho por conta que Deus tinha emperrado a roda dos carros de Faraó. Você conseguiu perceber que quando eu estou te dizendo que Deus está no controle, querido, não é assim, Deus permitiu que alguma coisa acontecesse. Não, Deus fez com que alguma coisa acontecesse. E isso não deve me entristecer, isso deve me alegrar. Porque o fato de eu saber que Deus não está só permitindo que coisas aconteçam, mas que Deus está fazendo com que coisas aconteçam, isso me traz paz e alegria ao coração. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia fala assim, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que acontece na tua vida não está tendo a permissão de Deus, está tendo a direção de Deus, é diferente. A direção, olha, está eu e você num carro. Você fala para mim, vira para a esquerda, e eu pego o que eu estou dirigindo e giro o volante. Porque eu estou na direção. Mas de repente eu posso não te ouvir. E ao invés de virar para a esquerda, virar para a direita. Querido, Deus está no controle de tal maneira que Ele faz o que Ele quer. E quando eu sei que quem está no controle é alguém que me ama, é alguém que cuida de mim, é alguém que zela e que me protege, e que como alguém que está acima de mim sabe o que é melhor, ainda que algumas coisas ao meu redor pareçam ser muito difíceis, complicadas, atrapalhadas. Querido, olha, a própria vida de Moisés, ele nasceu num tempo que os meninos estavam para ser mortos, ele foi jogado no rio, foi adotado, era um menino adotivo, depois ele cresce como príncipe, acaba fugindo do reino, passado muito tempo ele volta, porque Deus estava controlando todas as coisas, e agora aqui sabe o que eu vejo? Deus controlando inclusive a roda do carro dos egípcios, para dar livramento para aquele povo. No nome de Jesus, coloca isso no teu coração com paz. Não questiona Deus, confia em Deus. Querido, você é pai, você é mãe, você que faz as coisas para o seu filho, quando você faz a comida para o seu filho, você coloca lá alguns ingredientes, porque ele precisa comer para ter saúde, mesmo que ele não goste, mas você coloca cebola, alho, sei lá, coisas que vão dar, não só o tempero, mas vão colocar ali elementos que vão tornar o corpo do teu filho saudável. Ele pode até não gostar, mas você coloca, por quê? Porque é melhor para ele. Aí mais tarde ele vai ver, puxa, eu cresci saudável porque meu pai e a minha mãe se preocuparam em colocar na minha alimentação, mesmo que eu não quisesse, coisas que iriam me favorecer. Da mesma maneira, a gente não entende as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. E quando Ele faz com que alguma coisa aconteça e aos nossos olhos parecem ser ruins, na verdade, querido, Ele está direcionando. Para que depois de passar aquele aparente problema, nós chegamos ao destino bom, agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável. Então se coloca hoje diante de Deus e fala, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Não é só uma questão de permissão, é uma questão de direção. Mas às vezes parece que Deus perdeu o controle e a direção. Pode parecer. Quando o povo hebreu chegou perto do Mar Vermelho, eles olharam atrás, na frente o Mar Vermelho, atrás os carros de Faraó. Eles não sabiam o que ia acontecer. Parecia que Deus tinha levado eles para o pior caminho que podia ter. Mas de repente, o mar se abre e eles vão passando a pé. E pé enxuto. E os carros de Faraó viriam atrás. E podia dizer, o carro vai mais rápido que as pessoas. Mas Deus
emperrou as rodas dos carros para que fossem mais devagar do que aqueles que estavam a pé. E assim Deus deu livramento ao povo de Israel. E Deus vai dar livramento para a tua vida através dos problemas que você está enfrentando. Porque Ele está tratando para que tudo no final concorra para o teu bem. Eu quero orar por você. Deixa isso guardado no teu coração. E tudo o que acontecer, agradeça a Deus. Ele está cuidando da tua vida em nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, eu venho clamar que aquele que agora recebe esta programação, receba paz no seu coração e entenda finalmente, Deus está no controle de todas as coisas. E estando no controle de todas as coisas, não permitirá que nada aconteça sem que o teu propósito se estabeleça para o nosso bem, para que tenhamos um bom futuro, para que as coisas aconteçam de tal maneira que cooperem para o bem daqueles que te amam. Coloca paz, coloca alegria, que esse final de semana seja um tempo de, ó Deus, ver a tua mão agindo, para que todos possam finalmente levantar as suas mãos aos céus e dizer muito obrigado, porque sabemos, Deus, que tu estás no controle de todas as coisas. Fica assim, nós clamamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Olha, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Deus te abençoe, te amo em Jesus. Tchau.